Estamos de volta com Saúde no Colo. Hoje, conversando com o Dr. Eduardo Paiva Magalhães, otorrino daqui da nossa cidade, conversando sobre rinossinusites. No segundo bloco, nós terminamos falando sobre os exames para a detecção, para a confirmação da rinocinusite. Eu queria dar continuidade nisso, principalmente naqueles casos crônicos. É importante que os nossos amigos que estão em casa nos assistindo, que tem muitos pacientes que têm realmente uma cronicidade e pensa assim que não tem jeito. Não, fazer o diagnóstico, o porquê que ele tem esse quadro de repetição. Vamos conversar mais sobre isso, Eduardo? Sem dúvida. A rinocinusite crônica bacteriana, ela se mantém por mais do que 12 semanas. E quando nós estamos frente a um quadro dessa magnitude, nós devemos utilizar de todas as armas possíveis para tentar identificar o que está causando aquele problema. Lembrar da possibilidade do vídeo naso, como eu citei, onde nós vamos identificar alterações anatômicas no nariz ou alterações de natureza funcional. Muitas vezes a pessoa tem um pólipo dentro do nariz que é extremamente complexo o seu tratamento. Em outras ocasiões ela tem um desvio do septo que impede uma adequada ventilação. Em outras situações você tem um corneto nasal crescido ou até mesmo uma dificuldade de drenagem dos seios da face, fazendo com que acumule secreção e dessa forma você acaba tendo infecções de repetição ou uma infecção que se mantém. Muitas vezes, não só o tratamento através de antibiótico terapia se faz necessário, como o uso de solução salina nasal e também o uso de cortisona para você resolver e tentar esfriar aquele processo infeccioso. Lembrar também da possibilidade de ser necessário uma correção do septo, uma retirada de um pólipo, uma correção de um corneto, uma retirada de uma adenoide, para que você evite aquela volta da infecção e que você acabe com a dificuldade de drenagem que aquela pessoa apresenta e dessa forma você passa a ter uma vida normal. A tomografia é de extrema importância também no sentido de se avaliar a parte óssea do crânio e particularmente dos seios da face, no sentido também de evitar com que essas crises voltem. Lembrar também das alterações que podem acontecer na drenagem, no tapete mucociliar do nariz, que muitas vezes o problema está na drenagem. Eu estava lendo um artigo uma ocasião que o homem só tem sinusite porque ele é bípede. Porque a drenagem dos seios paranasais faz com que você tenha que ter todo um tapete mucoso empurrando a secreção para cima. Se você tiver uma alteração no transporte mucociliar, a secreção produzida dentro dessa cavidade não atinge a drenagem que fica mais alta. E a pessoa que fazia esse artigo falava, você não vê sinusite em cavalos, porque ele tem uma drenagem. Então o problema do ser humano é que para haver uma drenagem tem que haver todo um conjunto de fatores que facilitem. E qualquer fator que impeça essa drenagem provoca uma infecção. Lembrar do tratamento clínico, através de antibiótico, gotas nasais, através de corticoides. Lembrar do tratamento cirúrgico, que pode corrigir uma alteração anatômica importante e dessa forma evitar com que as crises se manifestem. Lembrar sempre também, Isa, das questões ambientais e sociais, que se revestem de extrema importância com o objetivo de se prevenir também essas infecções. Os ambientes insalubres, também por que não falar no ar-condicionado, que resseca a mucosa nasal, altera o transporte mucociliar, que é um tapete que empurra a secreção do seio maxilar, de todos os seios, para a fossa nasal para serem drenados. O ar-condicionado resseca. Daí uma dica, eu acho que é uma oportunidade interessante. Evitar o ar-condicionado muito gelado. Deixar numa temperatura que seja agradável, como está a temperatura aqui do estúdio, né? Uma temperatura agradável, sem exagero, né? E também procurar hidratar sempre a mucosa nasal, independentemente da pessoa ter ou não ter um problema respiratório, porque se ela não tem e for submetida a uma variação brusca de temperatura e um ressecamento do ar, acaba provocando um processo inflamatório. Lembrar também que o nariz tem uma função muito importante. O nariz tem o objetivo a função de esquentar o ar, umedecer o ar e purificar o ar.
entupiu o nariz, respirou de boca aberta, resseca a garganta, inflama todo o trato respiratório, inclusive inferior. Então é de extrema importância esse tipo de prevenção, com o objetivo de prevenir com que crises se observem e se manifestem com frequência. Isso. Vamos continuando rapidinho, só me fala das principais complicações. Que Assim, também uma rinocinusite, é uma rinocinusite. Não, tem complicações. Muito importante. A rinocinusite pode evoluir de uma forma extremamente grave, nós tivemos vários casos, onde a pessoa não trata e pode ter uma complicação na órbita, nos olhos. Isso. Pode ter uma complicação no entorno da órbita, que chama-se extraorbitária. E pode ter complicações também a nível de sistema nervoso central. Você pode ter complicações extremamente importantes, devido à proximidade. Você tem que considerar que os seios paranasais estão ao lado da órbita, separados por uma tênue camada óssea e uma tênue mucosa que os separa. Qualquer infecção pode atingir essa região da órbita, dos olhos. Também, da mesma forma, os seios paranasais se relacionam com o sistema nervoso central e você pode ter complicações sérias a nível de sistema nervoso central. Lembrando que essas complicações são mais frequentes nas pessoas que têm uma resistência mais baixa. Não são tão frequentes no nosso meio, onde, tão logo a pessoa desenvolve um quadro infeccioso, está com a resistência boa, tratou, resolveu o problema. Mas as pessoas imunodeprimidas, que têm tratamento de algumas doenças que debilitam a defesa dessa pessoa, realmente podem ter complicações sérias também nesse segmento orbitário e sistema nervoso central. Tá bom. O assunto está bom. A gente teria, você está convidado para retornar aqui várias vezes, que tem vários assuntos que é legal a gente discutir, para levar o conhecimento mesmo do pessoal de casa que nos assiste. Eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite e gostaria que você passasse para o pessoal um contato, falar da sua clínica, que você já tem há anos lá na Rua São Paulo, passar para o pessoal. E eu queria também falar uma coisa que você me contou aqui, uma novidade, falar da sua filha que está atendendo na sua clínica, que é neuropediatra, uma profissional de excelência. Fala um pouquinho para o pessoal. Nós estamos aqui em Cubatão há muitos anos, há mais de 25 anos, aqui militando tanto no consultório privado, na Rua São Paulo, como também na Policlínica. Nós atendemos a todos os munícipes da cidade na área de otorrinolaringologia. E hoje eu conto com a ajuda na minha clínica, da minha filha, que realmente faz essa especialidade. E é uma satisfação poder participar do seu programa, Isa, e poder passar uma mensagem de coisas que a gente gostaria de estar esclarecendo à nossa população, com vistas a melhorar a saúde dos nossos munícipes e que todos possam ter uma qualidade de vida adequada. Muito obrigada, obrigada mesmo. Então, chega ao fim mais um Saúde no Polo. Quero novamente, como todo programa, eu agradeço e continuo solicitando a vocês que estão nos assistindo de casa sugestões, opiniões e que continuem nos assistindo e até breve. Agora